Bora para a Bíblia, capítulo 14 de Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso. No dia da purificação será lavado o sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que a praga da lepra do leproso for sarado. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver purificado se tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim ispo. Mandará também o sacerdote que o degole uma ave em um vaso de barro sobre as águas vivas. Tomará a ave viva, o pau de cedro e carmesim e isopo, e as molhará com a ave e viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se a lepra espargirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltarás a ave viva sobre a face do campo. Aquele que tem purificado lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo e se lavará com águas, assim será limpo, e depois estará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, e será o sétimo dia, rapará todo o seu pelo e a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com águas, e será limpo. E ao dia oitavo tomará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para ofertar os manjares, amassada com azeite, e um longue de azeite. E o sacerdote que faz purificação apresentará o homem que houver purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor. E à porta da tenda da congregação, o sacerdote tomará um cordeiro e oferecerá para a expiação de culpa e luz de azeite, e os moverá para oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar que se degola a expiação do pecado de holocausto, no lugar santo, porque assim a expiação da culpa como a expiação do pecado, e para o sacerdote coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e do sangue do sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, do dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do logo de azeite e derramará a palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue e da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça qualquer que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se de sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e oferta manjares sobre o altar, oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará a expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta e de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada como azeite para a oferta de manjares, e um logo de azeite, e 2 rolas e 2 pombinhos, conforme alcançar sua mão, 2 quais será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao oitavo dia da sua purificação, atrará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro para expiação da culpa, e logo de azeite para sacerdote, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação de culpa, e o sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita, aquele que tem de purificar-se, sobre o dedo de polegar e a sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará o azeite na palma da sua própria mão,
esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito expingirá sobre do azeite aqui está na sua mão esquerda, esta vez perante o Senhor, e o sacerdote porá um azeite, esta sua mão na ponta da orelha direita, aquele que tem de purificar-se no dedo polegar, na sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa, e o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem a purificar-se, para que para fazer a expiação ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que declara a sua mão será para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto em oferta manjares. Assim o sacerdote fará a expiação por aquele que tem purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que estiver a praga de lepra, cuja mão não pode alcançar o precioso para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então virá aquele a quem for a casa e fará saber o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo que a praga se a praga que se a praga não nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote daquela casa para que fora a porta da casa e que cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que lance fora da cidade em um lugar imundo, e fará raspas na casa por dentro, ao redor, e por houver a espada da oração lançarão fora da cidade em lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tomar e brotar, mas depois se arrancar-se a pedras, depois da casa se raspar e depois se rebocada, então o sacerdote entrará examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imundo está. Portanto, se derribará a casa e as suas pedras e as suas madeiras, como também todo barro que na casa leva, tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechado será imundo até a tarde. Também é qualquer que se deitar a dormir em tal casa lavará os seus vestidos, e o que comer com casa lavará os seus vestidos. Porém, tomando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para a expiação da casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e ísopo, e degolará uma ave em um vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro e ísopo e carmesim a ave e a ave viva, e os molhará na ave degolada nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aqueles com sangue da avezinha com as águas vivas, e com a avezinha viva com o pau de cedro, com o ísopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará a expiação pela casa, será limpa. Esta é a lei de toda praga na lepra. Esta é a lei de toda praga da lepra, e da tinha, e lepra dos vestidos e das casas, e inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpo. Esta é a lei
da lepra. Esse é o capítulo 14 do livro de Levíticos.